Estamos de volta. Ao vivo a gente está falando sobre a experiência de quase morte. Eu estou recebendo aqui o Wagner. Ele mandou uma mensagem para a gente pela nossa central de atendimento ao telespectador, pedindo para que a gente falasse sobre esse assunto. E aí a gente vai começar ouvindo o depoimento da Valéria. A Valéria é uma jornalista que teve a mesma situação que ele, só que por um acidente de carro. Ele não, ele foi durante uma cirurgia. Vamos começar ouvindo o depoimento da Valéria para ver o que ela fala sobre essa experiência de quase morte. Vamos lá. Estava voltando de viagem com o namorado e a gente sofreu um acidente de carro. Eu não vi o momento. Eu acordei imobilizada, gritando. Hoje eu não sei se eu acordei ou se eu vi de outra forma, de outra perspectiva, porque eu me lembro de que eu estava gritando, só que eu não tinha dor. E eu tive fraturas e tal. Então é uma percepção um pouco diferente, mas foi tão forte que eu percebi que eu estava morrendo. Mas é como se fosse um túnel me sugando lentamente, levemente, de luz e uma consciência muito plena da morte, muito. E aí foi um momento de muita entrega, porque eu pensei no meu pai, na minha mãe, nos meus 3 irmãos e pensei que eles sabem que eu estou indo bem, está tudo bem. E uma coisa também muito interessante é que não tem dor. Apesar de ter a consciência da morte, não tem pesar, eu não senti pesar. Quando eu pensei na minha família, eu não pensei com sofrimento. A coisa física da dor, e eu estava ali toda machucada, não existe. É uma leveza. Por isso que a sensação de transformar e derreter é de plenitude, porque não tem essa carga da sensação que a gente tem aqui, mesmo sendo uma tragédia. Eu acho que o que impactou na minha vida começou a acontecer na vida adulta já, porque eu era muito nova. Então, de pronto, o que aconteceu foi que eu percebi que eu podia ter morrido mesmo. Então, eu vivi tudo intensamente. A gente destacou no início que isso não tem uma relação com a religião. André, você é uma pessoa mística? Olha, sou e não sou. A minha avó, por exemplo, é uma coisa muito legal. Ela era católica e, como todo bom católico, ela também acendia a vela para o anjo da guarda. A primeira coisa que ela fazia de manhã era dar um café quente para o preto velho que ela tinha ali, bem católica ela. E um dia eu perguntei para a vovó, você acredita mesmo? Você nunca se pergunta, Deus existe? E ela rezava muito, era católica. Ela falou, minha filha, eu não sei, mas eu prefiro não perguntar, porque é tão melhor achar que ele existe. Eu acho que a fé é um pouco isso. Eu gostaria de ter mais fé, eu acredito em muitas coisas e não acredito, mas eu acho que o melhor de tudo é você ter fé. Uhum. E assim, a sensação que eu tenho com as pessoas que eu tive muito perto e que morreram, que eu perdi, foi uma sensação muito tranquila em relação a isso. Uhum. E uma sensação de uma presença dessa pessoa comigo, que eu não sei explicar se é espiritual, se é uma sensação emocional, se é alguma coisa que você aprendeu com a inteligência daquela pessoa e você herda isso e leva. Eu de vez em quando converso com os meus mortos, mas eu não sei se eles estão num outro plano ou dentro de mim. Uhum. Mas olha que bonito você está falando, o Wagner, que diz que ele encara tudo isso que ele viveu, essa quase morte, como uma grande missão, né? Que é algo que você nem, entre aspas, amaldiçoa a doença que você teve. Não. Você tinha um tumor no cérebro. Isso, eu tenho um tumor no cérebro. Eu descobri por acaso que eu sentia fortes dores de cabeça e um domingo, dia 21 de agosto de 2016, eu desmaiei na sala de casa. Minha mãe já gritou socorro, o vizinho atendeu prontamente, chamaram a ambulância, ficaram me reanimando por 30 minutos, que eu tinha 30 batimentos cardíacos por minuto. Uhum. Aí eu passei por 3 hospitais até chegar no Hospital Estadual de Sumaré, e lá eu fiz uma ressonância e foi identificado um tumor. Aí eu já fiquei internado e foi tranquilo. Eu sabia que eu já pressentia de certa forma, não sei explicar como, e também não ficava me questionando sobre isso. Eu já sabia que eu teria algo grave. E quando isso chegou, eu encarei como um desafio, que isso seria necessário para eu me reformular
eu me tornar uma pessoa melhor do que eu vinha sendo. Me diga uma coisa, a sua sensação de quase morte foi durante a cirurgia? Sim, Como é que você relataria o que você passou? eu estava indo para a sala de cirurgia e acompanhando de uns amigos, eu falava para eles, fiquem tranquilos que eu vou voltar. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar. E cheguei, os médicos me colocaram na mesa de cirurgia e o anestesista falou, respira por essa máscara que tem um gás que vai te anestesiar e você só vai acordar depois da cirurgia. Uhum. Aí eu respirei fundo aquilo e apaguei. Só que eu acordei antes da cirurgia, porque eu senti a mesa de cirurgia gelada, que eu coloquei a palma das mãos, senti a mesa gelada. Aí eu peguei e toquei com a sola dos pés e senti a mesma sensação de muito gelada. Aí eu me virei pro meu lado e apareceu uma parede de vidro e atrás dessa parede tinha um corredor. Aí abriram-se duas portas de vidro, elas tinham aproximadamente uns 3 metros de altura. As portas elas se abriram e acendeu uma luz. Aí eu olhei um pouco mais atrás e eu vi um altar e tinha a parede atrás do altar era de madeira e tinha esse altar. E nesse altar apareceu uma luz flutuando. Ela não tinha uma origem, era só uma luz flutuante. Você tinha a mesma sensação de paz que a Valéria descreve? De não dor, de paz, Eu já identifiquei tudo de imediato, porque a hora que eu olhei para a luz, eu recebi uma mensagem. Olha, você pode levantar, pegar esse corredor e seguir adiante. Aí eu olhei para ele e falei, pai, me deixa viver. Eu quero muito viver, senhor, me deixa viver. Eu quero muito viver. Aí a luz mudou a tonalidade e eu senti que aquela mudança era um sorriso. E aí eu vi as portas do corredor se fechando, a luz do corredor apagou e eu senti a presença de um amigo muito querido e de uma tia minha que já tinham morrido. Eu senti a presença deles dentro desse corredor. Aí a luz subiu, eu olhei aqui, eu vi o rosto do meu anestesista ainda e adormeci novamente. Eu estou vendo que é muito curioso no relato dele, que para a equipe médica não houve esse olhar para o lado, essa movimentação de perna. Para a equipe médica, ele estava completamente anestesiado. O que acontece com o nosso cérebro no momento em que a gente está assim, num estado como o dele, para uma cirurgia no cérebro? Fátima, esse assunto é tão interessante porque a gente está no limite da ciência e da grande resposta da pergunta que a humanidade faz. O que acontece depois que o nosso corpo deixa de funcionar? Só para contextualizar, quando eu lancei em setembro o livro O Cérebro Ninja, aqui eu falo um pouquinho sobre a experiência de quase morte. Aí fui convidado para ir na Rádio Globo e na CBN estava tendo um programa, né, chamado Voz, e perguntaram Eles continuam com um programa falando da experiência de quase morte. Isso, jornalista Gabriela, incrível. E eu falei, eu não posso deixar de citar mais ou menos a história do que foi cravado como nome de experiência de quase morte por esse psiquiatra americano, o Raymond Moody, não é isso? Na década de 70. E a partir de então os casos começaram a ser vistos de uma forma diferente. E dentro da nossa área da neurocirurgia, existe um professor de Harvard chamado Eben Alexander, seu xará, terceiro, que em 2008 teve uma meningite bacteriana grave, ficou em coma por pelo menos uma semana e experimentou a vivência da quase morte. Então, quando ele retorna, ele tem um contexto diferente de toda a vida, escreve esse livro e participa de uma forma diferente. Da visão neurocientífica, propriamente dito, o que explicaria essa alteração? Eu vou mostrar no telão pois não. uma imagem de um esquema do cérebro sendo mostrado aqui em vermelho uma região específica chamada lobo parietal, principalmente do lado direito, essa junção entre o lobo temporal e o parietal. O que existe de fato é que quando os pacientes sofrem uma lesão, um trauma ou existe comprometimento dessa região, é esperado que exista uma sensação de, às vezes, estar fora do corpo, uma transcendência, algo diferente do normal. Tanto é que existem alguns relatos de estimulação magnética transcraniana e esse é relato das pessoas que passam por isso. Mas durante um procedimento ou durante uma situação que, por exemplo, o coração para de bater, então você poderia até dizer em morte clínica,
essas pessoas que não morreram e retornam, algumas delas voltam com essa experiência, com a consciência alterada. O que aconteceu? Será que, pensando neurocientificamente, diminui a entrada de sangue de forma adequada para essa região, como se fosse um pré-AVC, e a percepção da pessoa é aquela? Será que essa visão do túnel não seria porque a região do lobo occipital, que é responsável por transformar o estímulo luminoso no que a gente conhece como visão, não estaria comprometida e por isso todo mundo tem essa visão, geralmente de um túnel, de uma luminosidade diferente? Nós não sabemos. O que a gente sabe de concreto fisicamente é que existe uma região do cérebro que, se não estiver funcionando de forma muito adequada, pode dar situações ou sensações semelhantes a essa que a gente está falando. Doutor Alexandre, no campo da psiquiatria, assim, o senhor ouve de relatos, como é que seriam essas fases? Porque ele fala de uma série de etapas, né, como se fossem etapas recorrentes, né, luz, túnel, como é que se desenvolve isso? Então, as experiências de quase-morte, elas são muito variadas, né? Nem todas as pessoas têm a sensação de sair do corpo. Então, não vamos citar de várias características que não necessariamente estão presentes em todas as EQMs, ok? Mas, com frequência, o que acontece é o seguinte, subitamente, a pessoa sente uma cessação daquele sofrimento, daquela dor, como foi colocado naquele caso, e uma paz, uma sensação de paz, de serenidade, de tranquilidade. E muitas vezes, a partir disso, a pessoa tem a ideia de ver uma luz, né? E essa luz e com escuridão em volta. A ideia do túnel, quer dizer, tem um escuro com uma luz no fundo. E muitas vezes a sensação de você começa a passar ali e às vezes você começa a ver seres de luz, o que se refere como seres de luz, ou apenas uma luz brilhante, como ele comentou, ou seres de luz. Esses seres de luz podem ser pessoas conhecidas, parentes ou conhecidos já falecidos, pode ser uma entidade religiosa ou apenas uma coisa difusa. Uma sensação de luz com muito amor e tudo mais. E muitas vezes tem a ideia de uma fronteira de que eu não posso passar, que se eu passar dali eu não volto. Essa é a ideia. Também é bastante comum a ideia de uma visão panorâmica da vida. Não é um flash que passa rápido, não. É ver tudo ao mesmo tempo, desde o nascimento até a morte ao mesmo tempo. Uma visão panorâmica da vida. E esses são os mais comuns. Depois a pessoa volta, né, e a sensação de que aquilo é real. E isso é muito interessante também. Isso separa muito do que é comum vermos em pacientes em UTI, os estados confusionais que a gente fala. O paciente fica confuso, acha que estão perseguindo, que estão roubando, vê um monte de coisa esquisita. Quando a paciente volta, de um modo geral, num caso desse de confusão, o paciente, ele ou ele não lembra, ou ele sabe que ele era maluquice minha. Quando tem uma EQM, de modo geral, o paciente fala, não, isso é muito real, é exatamente isso é verdade. E de tal forma que isso impacta a pessoa muitos anos depois. Tem estudos comparando que seguiu por 8 anos. Pim Van Lommel, um pesquisador, um cardiologista holandês, publicou nas melhores revistas médicas do mundo, Lancet, seguiu por 8 anos os pacientes que pararam, tiveram parada cardíaca e foram reanimados, e outros que pararam, foram reanimados e tiveram EQM, para ver se a EQM acrescenta algo além da parada e voltar. E sim, após 8 anos, essas pessoas tendem a ter menos medo da morte, mais religiosidade, mais espiritualidade, um senso de missão e um senso de que a vida continua, tornam-se mais altruístas e tal. Isso é em média, embora a grande variação, como eu comentei. Uma coisa interessante, Fátima, se permite completar. Nesse livro, nesse primeiro, o que esse psiquiatra diz é o seguinte: pessoas que tiveram a experiência de quase-morte, oriunda de uma tentativa de suicídio frustrada, que voltam, geralmente sentem uma sensação não tão agradável, como as pessoas usualmente descrevem, e muitas vezes ressignificam a própria vida, porque entendem que aqui nessa vida, apesar das coisas não estarem boas, para ela, tanto que ela pensou em... elas podem fazer alguma coisa. Então existe essa discussão. Eu não sei se você tem mais pacientes, porque é difícil, na verdade, você coletar, porque geralmente essas informações aparecem de forma anedótica. Tipo, doutor, aquele paciente durante o processo de acordar da cirurgia e tudo falou isso. E não existe... Existe algum tipo de acompanhamento? Método quer dizer, de coleta, né? Exatamente posterior, no caso, um acompanhamento no caso dele, ou psiquiátrico, psicológico, ajudaria a elaborar melhor, a entender melhor, outras imagens viriam depois disso? Sem dúvida, assim, a grande questão primeiro, como isso era desconhecido antes do Raymond Moody Jr., como ele coloca muito bem, quase ninguém conhecia sobre isso. Os pacientes tinham muito medo de falar sobre esse assunto e os médicos da equipe muitas vezes ignoravam. Hoje em dia as pessoas conseguem falar um pouco mais, mas há muito poucos estudos sobre isso. Inclusive, justamente nesse sentido, não tem no Brasil nenhum estudo grande sobre EQM. O nosso grupo de pesquisa está justamente coletando, cadastrando pessoas que tiveram experiências de quase-morte,
morte, para a gente entender como é que no Brasil acontecem esses quadros e o que acontece depois. Eu posso dar o site do nosso grupo de pesquisa? Então, nós temos um site do nosso grupo da universidade e quem tiver experiência de quase morte pode se cadastrar. É uma pesquisa de doutorado e pós-doutorado que nós estamos orientando. O site é www.ufjf, de Universidade Federal de Juiz de Fora.br/NUPES. Nu de núcleo, PES de pesquisa, núcleo de pesquisa. Então, quem quiser pode cadastrar lá e realmente poder relatar os seus casos. E até por a gente ser um país com tantas influências religiosas, né, tão místicos em geral, acreditamos em tantas coisas, isso meio que se mistura e acaba sendo deixado meio de lado, como se não fosse uma investigação científica que merecesse avaliação, né? E é legal, Fátima, porque o grupo do professor também é bem diverso em relação à fé, à religião também, né? Isso, nós temos pessoas do nosso grupo de pesquisa que são católicos, protestantes, espíritas, budistas, agnósticos, todos os tipos. O que nos une é o interesse de investigar com rigor, respeito e seriedade essas experiências. A gente conversa sempre com a plateia sobre os temas que a gente vai trazer aqui e a Edna tinha vindo assistir ao programa e contou que passou por uma experiência de quase morte. Foi. Em que situação você está? Eu sou cardíaca, né? Então eu já coloquei 3 safenas, em 2009 3 estentes e agora em novembro 3 estentes. Só que em novembro eu estava no CTI, no 3º dia. Aí a porta de vidro, aí eu vi assim várias pessoas para me visitar, só que ninguém entrou. Aquilo foi uma visão. Nisso estava o marido da minha comadre beijando a cabeça da minha filha. Daqui a pouco eu vi que eu perdi meu marido há 1 ano. Aí eu vi o meu marido assim nele, sabe? Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que ele veio me salvar ou veio me buscar? Oh, que lindinha. Mas de alguma maneira, aquela imagem te trouxe algum tipo de conforto? Ou você tinha uma percepção de que você também poderia estar partindo? Não. Eu estava Ele tenha percebido, então, que você queria ficar. Ele foi me salvar. Não é? E você continua por aqui. Estou aqui. E você relatou essas experiências para a sua equipe médica, para todo mundo contou do que aconteceu? Falei. E você tem alguma religião? Sou católica. E como é que dentro da religião você pensa um pouco sobre o que pode ter acontecido ali? Jesus me ajuda muito. É? É. Muito obrigada, viu? Obrigada por Nada, contar a sua história, obrigada viu? a você. Pedro, como é que você vê tudo isso? Você é uma pessoa que encara a vida de que maneira? Olha, eu acho que existem várias maneiras de você lidar com esse insondável, essa coisa que a gente não sabe direito. Eu nunca tive uma experiência de pós-morte, mas eu tive um sonho recorrente que talvez vocês possam falar se tem a ver com isso, que muita gente tem, que é esse de você sair do seu corpo e seu corpo passear e você vê o seu corpo. Eu não sei se isso é uma experiência que pode ser relacionada com esse pós-morte. Eu, assim... Sou também, como a Andréia, de formação. Minha mãe era uma portuguesa católica, mas que sempre levava a gente para receber os passes e aquelas coisas todas. Benzer? Benzer e passes mesmo. Às vezes passes, estava doente, estava com alguma coisa mais assim. Então, eu acredito que essa sua conexão com a energia que você não sabe direito o que é, são formas de você relacionar com coisas que chamamos Deus, mas que são as nossas ignorâncias, onde a gente vai buscar... ir além, saber mais, né, as coisas do que a gente sabe aqui no dia a dia. E eu não sei se essa experiência mesmo de se sentir saindo do corpo, se isso é uma coisa que está desse território do que vocês estão falando de uma quase morte. Durante essa experiência do sonho, você sente uma sensação desagradável de querer mexer o corpo e não conseguir? Você tem isso também ou não? Não, é só de olhar, de sobrevoar, como se o seu corpo saísse, você vê o seu corpo, você está sobrevoando. Esse relato que você dá, tecnicamente, chama experiência fora do corpo. A pessoa refere que se vê fora do corpo de uma outra perspectiva. Então, a experiência fora do corpo acontece em várias situações. Pode ser no sonho e pode acontecer também dentro de uma que para mim às vezes parecia um pouco de melancolia. Na minha juventude tinha muito assim, tipo assim, não quero morrer ainda não. Uma sensação de... E pode ser que eu esteja muito perto da morte. Isso aconteceu nunca mais aconteceu, mas muito jovem eu sentia muito isso assim. Não, calma aí. Não vou não. Tenho muita coisa para fazer ainda. Eu não sei se isso pode ser uma experiência também de quase morte. Uma sensação intensa mesmo, assim, parece que
a morte passou por ali. Tem várias... A questão é a seguinte, há várias experiências místicas, espirituais que as pessoas têm. A experiência de morte é um tipo, mas há muitas experiências que se assemelham, como essa que você está comentando, que também não seria exatamente. João falou dessa vida, na própria novela você vive 2 personagens e há um trânsito entre os personagens do momento atual com esse intercâmbio com esse passado. Tem uma... É o Alan e o Gustavo, Bruno, né? Na verdade, a novela trata de 2 tempos, né? 1930 e o tempo atual. Mas, vendo os relatos, assim, eu acho que a experiência pós-morte e a vida após a morte se ligam totalmente, posto que ele sentiu a presença de um amigo e de uma tia, ela viu o marido. Então, se essa... Não duvidando do depoimento de vocês, mas se vocês realmente viveram aquilo e não foi a explicação do nosso doutor aqui... Então, de fato, existe uma vida após a morte. Uhum. Então, é uma outra dimensão, alguma coisa desse tipo. Mas Alan está sendo domesticado por essa experiência o coma dele deu uma nova perspectiva para ele, como falamos aqui, né? As pessoas de alguma forma é uma experiência transformadora, mas eu tô querendo aqui ser o advogado do diabo, que todas as vezes tudo que eu penso me parece muito com tudo que eu ouço, me parece muito com um sonho que a gente tem quando dorme mesmo. Se vê fora do corpo, até por uma influência às vezes começar a sonhar em terceira pessoa. Você sonha que você está se afogando, você sonha que está voando, você sonha que um monte de coisa. Então, para mim, fica... Embora eu queira muito, sou partidário da vida pós-morte. Você queira acreditar nisso? Quero acreditar nisso. Não vejo muito como isso se diferencia de um sonho. O que tem de mais importante nessas histórias, mas não é exclusivo, é o fato de existir um contato com a possibilidade real da morte física. Então, pessoas que ficaram submetidas a uma cirurgia cardíaca e houve, de fato, um momento em que o fluxo sanguíneo diminuiu demais ou até mesmo passaram por uma parada cardiorrespiratória. Concordo, mas praticamente ele simplesmente teve um sonho. E talvez sensibilizado por uma situação frágil física, isso pode ter ido para um lugar religioso, esotérico, onde ele lembra-se de pessoas que já faleceram, mas... quando eu olho assim, não consigo entender a diferença disso para um sonho. O sonho é influenciado pelo que a gente vive logo antes de sonhar. Né? Às vezes eu estou com você jantando, vou dormir e sonho com você. Isso não quer dizer, né? Entende? Sim, é que um sonho ele é algo que nós sabemos que é normal e acontece durante um período adequado, geralmente na fase de movimentos rápidos dos olhos, toda noite, quando a gente passa por isso. Você pode lembrar ou não. Aqui o que tem de diferente, e muitas vezes os relatos são assim, são experiências muito marcantes, são extremamente marcantes. São muito mais do que a percepção. E o que me impressiona mais é que elas venham de pessoas com históricos e religiões diferentes. Eu acho que se tivesse sempre associado, por exemplo, a religião espírita, porque acredita muito na reencarnação, ou até no budismo, que também acredita em outras vidas, ok. Mas ela pega pessoas que têm uma crença de vida muito diferente, que para elas é até conflitante olhar aquilo porque elas não creem. Um ateu, uma pessoa que não creia numa outra vida, como a própria religião católica. Também, Então, eu acho que é isso que deve dar o maior conflito, né? Porque você, na sua vida, você não acreditaria se alguém te contasse, talvez. Até você passar por aquilo. Né? A gente, sem dúvida, do ponto de vista científico, a explicação mais simples é que deve ser buscada primeiro. Por exemplo, é uma alucinação, uma alteração do cérebro, apenas um sonho. Perfeito. O que questiona, que fatos questionam se é apenas uma imaginação, um sonho, uma alteração, uma alucinação cerebral? Primeiro, o fato da pessoa, essa questão que foi colocada, depende da cultura que a pessoa tem, se ela acreditava, desejava ou não, isso acontece. Segundo, casos muito marcantes em que o cérebro parou de funcionar. Certo? A pessoa teve uma parada cardíaca, o coração para de funcionar e com isso não tem sangue no cérebro, o cérebro para de funcionar. Se o cérebro para de funcionar, se é o cérebro que gera mente, não pode ter mente, não pode ter consciência. E o que acontece? Há vários casos
de relato de percepções verídicas, ou seja, a pessoa descreve coisas que realmente aconteceram naquele ambiente ou até mesmo no entorno que ele não teria como ter acesso. Então, separa de uma mera imaginação quando você consegue ter fatos em que a pessoa realmente... Vou dar um exemplo bem rápido, clássico. Uma pessoa chegou numa parada cardíaca... Foi na Holanda esse caso, publicado numa revista médica. Chegou numa parada cardíaca, o coração parado. Assim que chegou, foi testado da pupila. A pupila não reagia, ou seja, estava morto, parado o coração, pessoa cianótica e tal. E começaram a reanimar. Quando foram começar a reanimar, viram que a pessoa tinha uma dentadura. Tiraram a dentadura da pessoa, guardaram lá e tudo mais. Bom, depois de muito tempo, quase 1 hora, tentando reanimar a pessoa, quase desistindo, a pessoa volta. Volta o coração, mas a consciência demora muito para voltar. 1 semana depois, a pessoa estava lá na enfermaria cardiológica, chega um enfermeiro para poder entregar a medicação. E ele fala para o enfermeiro, você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro olhou assim, como assim? Foi você que estava lá. Quando eu cheguei, eu me vi fora do corpo, visto de cima, e descreve, estava você e mais 2 meninas mais jovens perto de você. Você tirou minha dentadura, botou numa gaveta de um carrinho cheio de uns potes. Eu estou um pouco arrepiada nesse momento. Não, foi exatamente isso. Botou ali, naquele pote, e mais... E eu vi que vocês estavam querendo desistir de me reanimar. E eu falei, não desiste não. Tava com medo. E aí, tudo isso aconteceu efetivamente. Então, realmente era um enfermeiro com 2 aprendizes do lado. Realmente tirou a dentadura, botou dentro de um carrinho de parada, enquanto a pessoa estava em morte clínica, na realidade. E essa experiência ele relata num momento em que, aparentemente, não havia atividade cerebral. Não havia atividade cerebral, nem reflexo pupilar a pessoa tinha. Que pudesse ter registro visual. Pudesse ter registro, ou seja, o que separa... Pode haver casos que são imaginação? Claro que pode. Mas há uma série de casos bem documentados desse tipo, que questiona a ideia de ser uma mera alucinação e que talvez seja uma percepção verídica, que talvez sugira que a mente, a consciência, seja realmente uma coisa além do apenas do cérebro. Bom, tem um amigo meu que é espírita e o pai dele estava já no leito de morte também, espírita, e ele falou, meu filho, eu estou com muito medo. Se eu chegar lá, do outro lado, que eu acredito e tal, e não tiver nada. Aí ele falou, pô, pai, volta e conta pra gente. Olha, queria agradecer muito a presença do Wagner aqui. Muito obrigada, doutora Alexandra. A gente vai voltar a esse tema porque tem muitas coisas pra gente discutir que não dá num único programa, né?